Fluminense campeão com a Bi, né? Bi, já ganhou ano passado esse mesmo Flamengo. Ganha de novo. Primeiro título pesado, o mais importante da carreira do Fernando Diniz. Do outro lado, VP. Eu acho que vai rodar. Deu Palmeiras no Campeonato Paulista, deu Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, tudo isso a partir de agora com o Breiler Pires, com o Eugênio Leal, com o Vitor Birner e também com Pedro Ivo Almeida. Meus amigos, é o seguinte, viu? Ao mesmo tempo que a atuação do Fluminense foi épica e a gente merece destacar muito um primeiro tempo soberbo do Fluminense, um passeio do Fluminense, em contrapartida, a gente teve um Flamengo, olha... A gente faz a avaliação até agora do Vitor Pereira e realmente são 3 meses onde ele não ganha nada e o Flamengo com atuações apáticas. Eu nunca vi um período de um treinador do clube ser tão ruim, mas tão ruim quanto do Vitor Pereira no Flamengo. Boa noite, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite ao Pedro, ao Breiler, ao Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a gente viveu uma noite de futebol no Rio de Janeiro que é muito maior do que a própria conquista do estadual que o Fluminense consegue. E temos várias coisas para tratar, vários destaques. Eu vou deixar para explicar questões sobre escolhas de jogadores e tática durante o jogo, durante linha de passe. Eu vou citar primeiro algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Do lado de quem festeja. Perfeito. O título de Fernando Diniz. Isso. Porque produziu o melhor futebol do campeonato inteiro e terminou ganhando quem jogou melhor durante a competição, num trabalho que vem desde o ano passado, que jogou um grande futebol tirando tudo ou quase tudo possível do elenco que tem. Do outro lado, a gente tem o oposto. Nós temos um elenco que rende muito aquém do que é possível, taticamente, tecnicamente, às vezes acho até fisicamente, numa temporada que começou com o Flamengo sendo favorito a parte dos títulos, não era contra o Palmeiras, dividia o favoritismo. Isso. Não era no Mundial, mas era na semifinal do Mundial. Perfeito. No mais, tudo que o Flamengo precisava ganhar, o Flamengo perdeu no início do ano. E as feridas, que eram enormes antes desse jogo, e por isso esse jogo era tão importante, ficaram maiores ainda. Lembrando que o Flamengo poupou boa parte do seu time na Libertadores para estar mais inteiro nesse jogo, enquanto o Fluminense jogou com seus principais jogadores no meio de semana. Ou seja, não há a desculpa da parte física. O problema ali é questão de jogo, é coletivo, é técnico, é mental, é tático. O Flamengo, nesse momento, definha em vez de melhorar. Porque a vantagem de 2-0 era uma vantagem que, mentalmente, permitia ao Flamengo administrar a situação muito bem. Quem administrou a situação foi o Fluminense, porque depois do primeiro gol do Fluminense, o Flamengo desabou. E a cada gol, o Flamengo ia desandando, e no final até fez o gol quando o Fluminense simplesmente administrava a situação, porque se o Fluminense forçasse do jeito que estava o Flamengo, teria feito 5. Quando foi 3-4-0, a minha impressão era a seguinte, principalmente no 4-0, imagina uma luta de boxe, William. Lutador tá encostado nas cordas. Sim. Toma pancada, o juiz sabe que a luta acabou. No boxe a luta acaba. Aí tem os minutos do jogo para acabar. E o Flamengo foi pro córner, não mostrou nenhuma capacidade de reação. O Fluminense escreve uma página sensacional na sua história, que não é ganhar o estadual, é a virada em cima de um time mais caro e com o elenco melhor. E o Flamengo, de agora em diante, tem que resolver os seus problemas e rapidamente. É a história do Fla-Flu, um clássico que tem mais de 100 anos. E é óbvio que nós não vimos todos os Fla-Flus da história. Mas, olha, se pegar um historiador, conversar e tal, é candidatíssimo aí a um dos maiores da história do Fla-Flu. Essa vitória do Fluminense, essa virada do Fluminense, porque perdia por 2-0 no jogo de ida. É bom lembrar que com 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim. 1-0 o Flamengo ainda era campeão. Sim, mas sentiu demais o gol, já né? sentiu o golpe no 1-0. Eugênio, eu acho que a gente pode falar muito dos bancos também, né? Quando eu falo de banco, eu falo dos reservas. Os jogadores ganham o jogo, é bem verdade. Mas você tem de um lado um Fernando Diniz, que a gente viu o que viu do time dele, e do outro o VP, que a gente viu o que viu. Aliás, o que a gente não viu, né, até agora do time dele, né, Gil? É isso. Boa noite, William. Boa noite, Birner, Pedro, Breiler, fãs do esportes. O banco relativo, né? Porque hoje o Fernando Diniz não estava lá no banco. Era o Eduardo Barros. Mas eu acho que é muito importante para o Diniz isso. Eu pontuava, quando da conquista da Taça Guanabara, que era um título sem grande expressão,
mas era a simbologia de levantar uma taça. E o Diniz conseguia fazer isso, era um peso nas costas dele, era um carimbo de que ele não conseguia título, que ele não ganhava, que ele não era campeão, que chegava na hora do jogo grande o time dele não rendia. Então ele ganhou aquela Taça Guanabara em cima do mesmo Flamengo e agora, sim, é um título que ainda não é o maior possível, mas é um título contra um dos melhores times do Brasil, que dá ao Diniz muito mais peso à carreira dele, eleva ele a um outro patamar e permite a ele colher louros de uma trajetória que foi o tempo inteiro remando contra a maré. O tempo todo fazendo o diferente, pensando com a própria cabeça, levando pancada de todos os lados, críticas incessantes, e elas vão continuar. E injustas, várias vezes. Algumas vezes justas, mas na maioria eu acredito que injustas. Então eu acho que é um grande passo para um treinador que pode dar passos ainda maiores. E foi a conquista da ideia de jogo dele, acima de tudo. Não de uma estratégia específica para esse jogo ou para aquele. O Fluminense venceu hoje a partir de uma ideia de futebol que ele prega, que ele vem desenvolvendo nesse time. Do outro lado, a gente conversava ali fora, né? O que começa errado provavelmente vai terminar errado. Desde a chegada do Vitor Pereira ao Flamengo, ele carrega com si um peso enorme. Enquanto a gente vê ali o Diniz indo para a galera, né? Comemoração, né? Merecido. Pela maneira como ele conduziu a saída do Corinthians e ida para o Fluminense, a imagem é linda. Ele vive isso. A imagem é linda, é linda. Maravilhosa, maravilhosa. Ele tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. É que eu falava agora há pouco do Diniz, então não, mas legal, porque a gente tá com a imagem aí nesse momento e é espetacular, né? Acabou a zica, né? Tá com carimbo agora de um título, olha lá. E ele tá precisando, ó, você vê, ele tá ali, ele não foi fazer média só porque é legal, mas ele foi ali porque ele gosta, ele precisava desse calor, ó. Ali tem o título pelo Fluminense e muitos outros que ele podia ter conquistado e não conquistou. Exato, que ficaram pelo caminho e aí todo mundo, até onde vai o Diniz, até onde vai o Diniz e tal. A torcida que ele tá abraçando agora foi a torcida que o abraçou. Inclusive nos momentos difíceis. Exatamente. Então, e ele já falou isso publicamente. A torcida do Fluminense comprou a ideia do Fernando Diniz e por isso ele vai lá abraçar essa torcida. Jogadores também, né, Eugênio? Bacana demais. Mas fala aí, a gente interrompeu porque a imagem estava bacana demais. A imagem grita, né? A imagem fala muito mais do que qualquer coisa. Mas eu falava do VP. O VP chega ao Flamengo, na entrevista de apresentação dele, é uma censura. Não era permitido perguntar sobre a situação da saída dele do Corinthians, da sogra, da viagem. Ele já chega sem moral. E quando ele não tem moral na chegada, ele vai sair hoje ou amanhã no máximo, ele vai sair do Flamengo. Ele vai, né? Acabou ele no Flamengo hoje. Acabou. Sem moral. Porque